Então, gente, eu vou seguir, ó. Essa aula, então, é para colocação de símbolos, anotações, e depois eu vou mostrar como a gente montar os formatos. Então, eu vou seguir essa sequência aqui, ó. Primeiro eu vou mostrar o título do desenho, escala, depois como a gente coloca os nomes dos ambientes, depois indicações de textos, numeração de portas e janelas. Então, são algumas informações básicas que a gente tem que pôr no desenho arquitetônico, que não são um desenho em si, né? São símbolos, blocos, textos, informações extras aí que complementam o desenho. Então, eu tenho algumas que são peculiares de plantas e outras que são, né, necessárias em desenhos de corte e elevação. Eu preparei esse arquivo base aqui para vocês, ó, que tem todos os símbolos que vocês... Então, é um arquivo que tem como se fosse uma base de todos os símbolos que a gente vai usar para fazer no desenho. E aí, ó, eu tenho eles, textos e símbolos para a escala, quando o desenho é na escala de 1 para 100, textos e símbolos quando o desenho é na escala 1 para 50, e textos e símbolos quando os desenhos são na escala 1 para 25. Por que que isso é de tamanhos diferentes, né? Se eu vou fazer um desenho na 1 para 100, eu estou representando aquela planta, né, do banheiro ou de outro espaço qualquer, dividido por 100 vezes, né? Então, estou fazendo uma redução de 100 vezes. O símbolo vai ficar maior no desenho em relação ao espaço, né? Quanto mais reduzida for a escala. Então, uma escala 1 para 100 é mais reduzida que a escala 1 para 50, que é mais reduzida que a escala 1 para 25. Então, quando você tem uma escala maior assim, o símbolo vai aparecer menor em relação ao espaço que está sendo representado. Nós vamos entender isso na hora que for duplicando aqui os objetos. Eu vou fazer primeiro na 1 para 50. Depois a gente reproduz isso nas outras escalas, faz o mesmo processo para as outras escalas também. Então, primeira coisa que a gente vai fazer hoje é criar alguns novos layers. Eu até já criei eles aqui, ó. Mas nós vamos criar mais um layer aqui para... Cadê? Eu criei? Não, não criei ainda não. Então eu vou criar aqui, ó, um layer. Tem um aqui para cotas. Então eu estou colocando ele com uma cor aqui 144. Então um layer para a gente colocar cotas. Esse não é o mais importante não. Primeiro vou começar aqui com um de simbologia. Vou criar um layer aqui, simbologia. Dei um gaiato aqui. Simbologia, eu costumo fazer a simbologia com uma cor diferente no desenho. Então eu costumo pôr ele uma cor, vou pôr ele aqui com a cor 152, que é um tom de azul. Isso para sair na impressão azul mesmo. Eu costumo fazer isso para destacar o que é informação do que é desenho. Enfim, então eu estou escolhendo essa cor por essa razão. Daqui a pouco eu mostro como que a gente configura isso. Então, vou colocar o texto, o layer simbologia na cor azul, né, 152 é o código da cor. Vou criar um layer aqui também para textos. A pena, pode colocar tudo 009. Todos esses são pena fininha, até deixei. Os textos, eu vou botar uma cor parecida, mas não igual, né? Um tom de azul diferente. E aí eu diferencio os tons de azul para poder saber que eu estou usando o layer correto, né? Isso ajuda a identificar se o layer está correto. Então, um layer para símbolos, um layer para textos, um layer para cotas e um outro aqui para viewport. Então, são 4 novos layers que a gente vai criar aí. Aí, ó, simbologia eu estou usando 152.
Textos eu estou usando 160 e cotas a cor 144. Isso aí, depois a gente vai ter que saber que cor. Vocês não precisam pôr exatamente a mesma cor que eu. Mas depois vocês vão ter que saber que cor é essa para poder identificar isso na configuração de penas, né, para impressão, na hora da impressão. Para o layer viewport, tem uma coisa que é importante de marcar. A gente vai precisar marcar ele. Opa! É marcar ele como não plotável. Tem uma dessas colunas aí da configuração de layers, ó, que é a coluna plot. Tem esse ícone de uma impressorinha. A gente vai marcar esse sinalzinho de proibido aqui, ó. Então esse layer viewport ele não vai ser impresso. Ele é só para a gente poder montar o formato depois. Oi? Não tem? Tem sim. Só correr a barrinha aqui embaixo, ó. Não tem uma coluna plot com impressorinha? Tem sim. Tem que ter, ué. Não tem como não ter. Pode estar em outra ordem. Isso aqui dá para mudar. Achou? Tá aí. O layer viewport eu coloco ele branco mesmo. Na verdade ele não vai ser impresso, tanto faz a cor. Eu coloco ele branco, que é a cor 255. Então, gente, eu vou começar aqui, ó. Então, gente, para colocar os símbolos, né, facilitar a vida de vocês, que eu criei esse arquivo base de simbologias. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar daqui, né, desse arquivo, copiar e colar no desenho. Muito simples. Né? Então, aqui eu tenho a planta do banheiro. A primeira coisa que eu vou colocar é o título do desenho. Então, eu vou fazer primeiro os desenhos na 1:50. Estou imaginando que essa planta aqui, ó, e essas duas elevações vão ficar na 1:50. Então, eu tenho que meio que saber de antemão que escala que eu vou imprimir esses desenhos. Então, aqui, por enquanto, vamos considerar 1:50. Então, eu vou lá no símbolo, né, nesse arquivo base, e aqui tem, ó, o título do desenho. Tem um símbolo, um bloco para ele, uma linha solta e um outro bloco, e uma escala gráfica que eu estou colocando como opcional. Nem vou copiar a escala gráfica, não, porque essa escala ela tem que variar conforme a escala do desenho. Né? O símbolo muda, o desenho aqui muda conforme a escala do desenho que vai ser impresso. Então eu vou pegar isso aqui e vou copiar. Ó. Eu estou pegando desse grupo que está na 1:50. Vou simplesmente copiar, Ctrl C e Ctrl V. E está aí o título do desenho. Né? Isso já veio. Ah, os layers estão um pouco diferentes. Ele traz um layer simbologia aqui. Ele vai trazer um layer símbolos que eu já tinha criado. Esse arquivo eu coloquei para vocês naquela pasta de compartilhamento aqui, ó. Não está abrindo? Então, ó, eu coloquei aqui o símbolo do desenho, o título do desenho. Como o arquivo base aqui que eu estou trabalhando, ele está em centímetros, né? Eu estou desenhando esse arquivo aqui, a unidade de desenho é centímetro. E o meu desenho também está em centímetro, ele já veio no tamanho certo que ele precisa ficar. Ó. E esse bloco do desenho, ele tem uma parte que é um bloco, que é esse círculo e os textos. Esses textos são atributos, eles dá para editar. Então eu posso clicar aqui duas vezes, ó, em cima desse texto e título do desenho, e modificar aqui. Vou colocar aqui planta do banheiro, terceiro pavimento. Só dar 2 cliques sobre o texto. Então, ó, planta do banheiro do terceiro pavimento. É sempre fundamental a gente identificar o que é o desenho. Né? Você tem que falar o que é, não dá para
contar que a pessoa que vai ver o desenho vai simplesmente saber o que se trata, né? Ctrl C, Ctrl V. Para copiar de um arquivo do outro, você vai simplesmente pegar aqui, ó, o título, e aí tem que trazer essa linha junto, ó, Ctrl C e Ctrl V, e escolher o ponto aí de inserir o desenho. Depois você dá 2 cliques aqui, ó, e muda, edita o texto. Esse número 1 é uma numeração que tem que ter o número do desenho na prancha. Eu sou meio rebelde com isso, eu gosto de deletar, eu deixo 100. Mas é uma coisa que está na norma. Quando você tem uma prancha com vários desenhos, você tem que numerar os desenhos para que eles sejam identificados. Mas desenho em projetos menores, isso costuma ser bobagem. Então está aqui o título do desenho. O que mais que eu preciso colocar aí, ó? Ah, perdi aqui a pasta onde eu estava. Indicação de nomes dos ambientes. Então, gente, os textos, aí um pequeno apanhado teórico aí. Os textos no desenho, então nesse cantinho aqui, ó, essa janelinha aqui, tem aqui, ó, textos nos desenhos. Antigamente, quando se desenhava à mão, você tinha umas reguinhas, que era um gabarito do texto para você fazer a caligrafia técnica no tamanho correto, né? E no padrão correto também. Essas réguas, elas tinham uns números, que ainda são, eu ainda adoto um pouco isso. Enfim, então tem régua, as mais comuns são a régua 60, régua 80 e régua 100. Então eu coloquei aqui, ó, 3 tamanhos de texto. O que muda? Muda a altura da letra do texto. Então a régua 100, ó, tem letras de 2,5 mm de altura quando impressas. Então aqui já está meio que explicando quando que você vai usar este tamanho de texto. Então elas vão ser usadas principalmente para títulos do desenho, né? No desenho, como os nomes dos ambientes, o número de lote, bloco, enfim. Informações mais importantes que precisam de um destaque, vocês vão usar a régua 100, que é uma letra maior. Ela vai ter 2,5 mm na prancha impressa, no desenho impresso. Depois tem a régua 80, que é para textos em geral. Então é uma letra com 2 mm de altura. E uma régua 60, que é uma letra menorzinha, de 1,5 mm, que vai ser usada em situações, né, de menos destaque, quando você precisa, às vezes tem muita informação no desenho, precisa um texto menor. Então, gente, os textos no AutoCAD, a altura de texto, vocês têm que prestar muita atenção, porque é muito comum vir textos completamente fora da escala do desenho. Então, tem que seguir isso aqui como norma. Então, o texto da régua 100, régua 80 e régua 60, ele também vai variar dependendo da escala, que a gente vai dar a escala depois. Enfim, eu vou copiar aqui, para o título do desenho, o nome do cômodo, na verdade, o nome do ambiente, eu vou pegar essa caixinha aqui, que tem identificando o nome e a área, normalmente é o que se indica em um projeto, o nome e a área, o nome do ambiente e a área respectiva. Então, eu vou pegar isso aqui, copiar e colar e editar. Né? Só dar 2 cliques sobre o texto e editar. Então, isso aqui é sanitário. Aí a gente coloca, aí a terminologia é um pouco diferente, né? Vou colocar aqui banheiro feminino. Esse é masculino. Esse é feminino, né? Então, banheiro feminino e a área teria que calcular aqui, Então, se a gente observar aqui, cadê? Aqui em cima, na hora que eu estou editando o texto, aparece aqui, a altura
do texto. Esse texto está com uma altura aqui de 12,5. Esse outro aqui de 10. Isso aqui é régua 80, isso aqui é régua 100. Por isso que eles têm tamanhos diferentes. Essa altura aqui não é a altura final do papel, não. Isso é uma altura que ele tem que ter para na hora que eu dividir ele por 50, ou por 100, ou por 25, fazer o fator de divisão correspondente da escala do desenho, ele vai ficar no tamanho que eu quero. Então, 12,5. Se eu estou fazendo não para 50, 12,5 dividido por 50 vai dar aí os 2,5 milímetros. Aqui está de acordo com o centímetro. Então, está aqui, coloquei o título do desenho. Então, sempre prestem atenção na escala. Eu estou pegando aqui, eu já deixei aqui mastigado para vocês. Então, vocês vão só copiar, quando vai fazer não para 50, vocês vão copiar os textos e os símbolos daqui da 1 para 50. O próximo item, indicação textual de projeções. Então, aí, geralmente, quando a gente tem uma projeção no desenho, vou ajustar meu LT Scale aqui. Quando tem projeção, assim, a gente tem que identificar o que é. Esses textos genéricos, assim, eu posso indicar aqui a projeção dessa viga, a altura da bancada. Sim, tracejada. Ela está acima, não está, do plano de corte? Está acima do plano de corte do desenho, da planta. É tracejada. Então, aqui eu vou colocar um texto que é na régua 80. Então, vou pegar esse aqui, esse conjunto aqui na régua 80, vou copiar, vou colar e vou editar. Só dar 2 cliques e editar o texto aqui. Vou escrever projeção da viga. Então, coloco geralmente assim, esse texto ele vai ser próximo da linha, na linha na vertical. Vou pegar esse outro aqui, vou copiar, copy, vou trazer para cá e a gente pode rotacionar ele. Vou selecionar de novo e dar um rotate, colocar ele na vertical assim. O texto, quando ele fica girado na vertical, ele tem que ser ascendente, tem que ser para cima. Isso aqui é errado. Se ficar desse jeito, está errado. Não pode. Tá? Então, é girado, pode ser girado, mas tem que ser de baixo para cima. Tem isso aqui, onde que eu coloquei? Eu fiz uma... Quando eu coloquei os símbolos aqui, tem a indicação disso. Quando ele está num ângulo diferente, ele pode ficar assim, assim, mas aí começou a girar para o outro lado, você pode fazer descendo aqui. Mas se ele tiver 90 graus, ele tem que ser para cima. O da viga ali, eu peguei esses aqui, Textos nos desenhos, eu peguei um texto na régua 80. Peguei essa caixa de texto da régua 80 e copiei para lá e editei. Então, indicação textual de projeções está feito. No banheiro, aí não está aqui não, mas é importante a gente indicar a altura da bancada. Então, eu vou pegar... Aí, gente, é só copiar. Esse aqui dá para ajustar também o tamanho dessa janela. Eu posso pegar isso aqui, copiar, agora com copy mesmo, e colocar aqui, Oi? Aparece na elevação, mas é bom indicar na planta também. Em algumas alturas a gente indica em planta também. Então, coloca aqui, bancada... Altura, H, H de altura. Quanto que é? 70 centímetros?
não lembro. Vou botar 70. Então a gente tem que procurar um lugarzinho para colocar o texto que não embole com o desenho, né? Esse texto de bancada, às vezes ele pode ser na régua 60 também. Se eu pegar esse aqui da régua 60, puser aqui do lado, ó, vocês vão ver que ele tem um tamanho diferente. Então, se eu quiser mudar isso aqui para a régua 60, está ficando meio embolado aqui, né? Vou fazer na régua 60 também para mostrar. Dá para fazer isso aqui, ó, Net Properties. E aí eu vou pegar a propriedade desse aqui que está na régua 60 e transferir para cá. O texto diminui um pouquinho, vai ter outra altura. E aí aqui eu indico a altura da bancada. Esse outro eu posso apagar. O próximo item aí, ó, numeração de portas e janelas. Num projeto a gente sempre indica, né, uma numeração sequencial para identificar as portas e janelas. E a gente costuma ter que fazer uma tabelinha. Eu não vou pedir para vocês fazerem agora, mas no próximo projeto que a gente for desenhar, eu vou pedir para fazer sim. Um quadro de esquadrias, um quadro de portas e janelas, vai ter uma tabela com um resumo das características e medidas principais dessas portas e janelas. Por enquanto, vamos só colocar o símbolo e criar uma numeração sequencial aí, que é a numeração de portas e janelas. No meu desenho aqui, ó, eu inventei uma janela diferente, que eu sei que não existe, só para dar um exemplo no mesmo desenho aqui, ó, de janela de alturas diferentes. O símbolo. Tem dois símbolos que são normalmente usados para indicação de porta e janela. Cadê eles? Aqui, ó. Identificação de esquadrias. Eu gosto mais desse símbolo aqui, que ele é menorzinho. Ele é mais compacto do que essa bolinha. O mais comum é uma bolinha com o texto dentro. Então, é o mesmo símbolo esses dois aqui, né? O que muda é só a terminologia, que você pode, geralmente, a gente cria assim, né? J01, né? Tipo a janela 01. Então, eu vou copiar e colar. A gente vai pôr esse símbolo próximo aí da porta. Então, isso aqui também, ó, posso dar 2 cliques e editar o texto. Então, isso aqui é a P01. No caso aqui só tem uma porta, então só vai ter P01. A janela, vou pegar o mesmo símbolo, copiar. Aí aqui também eu posso rotacionar o símbolo, para ele ficar paralelo aqui à janela. E editar aqui, J01. E eu vou copiar de novo para fazer a J02, que é essa daqui. No caso, na sala de aula, vocês vão ter 2 tipos de janelas diferentes, né? E se as janelas, essas duas, tiverem tamanhos diferentes, elas também têm que ser identificadas com códigos distintos, né? Então, o código de esquadria, ele vai mudar conforme as dimensões da porta ou da janela e conforme o tipo também, né? Você tem, às vezes, uma porta de 80 de madeira e uma outra porta de 80 que é de vidro, eu vou dar nomes diferentes, vou dar códigos diferentes para cada uma. Então, ó, então tá aí já. Título do desenho, nome do cômodo, textos gerais, símbolo de porta e janela. O que falta aqui ainda? Isso aqui. Sentido de subida, daqui a pouco eu mostro que eu vou ter que pegar a planta da escada. E aqui eu vou indicar o nível do pavimento e algumas cotas gerais. Então, o nível. Existem 2 símbolos de nível
na nossa norma de desenho. Esses símbolos, gente, estão todos de acordo com a norma de desenho arquitetônico, a norma técnica. Depois eu tenho que passar essa norma para vocês terem e consultarem, darem uma olhada e tal. Eu prefiro mostrar a aplicação direta, que eu acho mais didático, porque ficar lendo norma que é um saco. Então, os símbolos, ó, tem dois tipos de símbolo. O nível, né, tem um símbolo específico para o nível indicado em planta e tem um outro símbolo que é para o nível numa vista, um plano vertical, né, que seria um corte ou fachada. Então, são símbolos diferentes. Eu tenho que, no mínimo, indicar a cota de nível e posso, opcionalmente, ou dependendo do contexto, indicar também o pavimento ou o cômodo em que ele está. Nos dois casos, isso se aplica. Vou usar aqui o símbolo básico mesmo, copiar e colar. E aí aqui, que nível está o banheiro do terceiro pavimento? Se a gente chamar de 0 o térreo, né, onde nós estamos aqui, eu lembro que no meu aqui eu estava considerando 3,40. Então, esse aqui seria o 6,80. Né? Se tiver no térreo, é 0. Então, esse nível, gente, ele é sempre com relação ao nível de referência. Né? Pode ser o nível absoluto, 0 do nível do mar, ou o nível de referência do projeto. Então, eu vou chamar o pavimento térreo de 0. Né? O nível do acesso, geralmente, é o nível que a gente chama de 0. Quando é uma indicação assim dentro de um cômodo, normalmente se usa o nível relativo a esse nível de referência. Então, aqui eu vou colocar, né, no meu caso, o banheiro aqui está no terceiro pavimento, eu vou pôr aqui 6,80, que é a cota 3,40 de cada pavimento aí para 6,80. Então, ele fica normalmente próximo aqui do título do desenho, mas assim, né, ou próximo da porta, da soleira, onde tem uma mudança de nível. Aqui eu não desenhei, mas isso aqui geralmente tem uma linha aqui de soleira. Acabei não mostrando isso para vocês. Vou fazer rapidamente aqui, porque em banheiros, eu fiz uma linha dupla aqui com apenas 0,1, né? É uma linha fininha, para indicar a soleira da porta. O banheiro normalmente tem um desnível do piso interno para o piso externo, a porta, porque aqui tem água, né? Então, para essa água não escorrer para o resto do ambiente. Então, normalmente tem um pequeno desnível aqui de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Poderia até considerar aqui, Então, em vez de 6,80, na verdade, eu estou no 6,79. É muito comum indicar dessa forma também. Aqui eu estou no 6,79 e aqui fora eu estou no 6,80. Aí menos 0,1, né? Menos 0, pode ter nível negativo também. Mas em banheiro isso geralmente acontece. Banheiro, cozinha. Aqui a gente já viu que tem problema. O banheiro geralmente está molhado ali, né? Acho que é por causa do bebedouro. Oi? Ao contrário o quê? Não, o banheiro é mais baixo, né? O banheiro tem que estar mais baixo para a água não sair do banheiro. Eu quero que a água fique no banheiro. Essa linha aqui não aumenta. Qual? Essa aqui, é uma linha separada mesmo. Você pode puxar o controlezinho azul aqui. O que falta aqui, Então, indicação de nível também é só inserir o bloco. E agora, cotas gerais. Então, vou pegar agora lá no arquivo base de novo.
eu vou pegar uma cota aqui, ó. Tem umas referências aqui, eu vou pegar uma dessa, copiar e colar no arquivo que eu quero. Né? Mas essa aqui eu colei só para ele trazer a propriedade da cota que eu quero. E aqui eu vou no símbolo, no menu Annotate, aí é um comando à parte mesmo. E vou procurar aqui, ó. Cadê? A cota linear. É a que a gente vai usar. Ó. Então está no menu Annotate, a cota linear. E aqui eu tenho que escolher o estilo da cota. Então, a cota vai ter, né, o padrão que eu adoto aqui, né, da simbologia que eu uso, geralmente eu vou identificar aqui o estilo da cota conforme a escala do desenho também. Então eu vou indicar aqui que é uma cota que o texto vai estar na régua 80 e a escala é 1:50. Então esse nomenclatura aqui, R80, 50, é a nomenclatura do estilo de cota para o texto sair na régua 80 e para a escala do desenho ser 1:50. As cotas em projeto, normalmente, aí depende um pouco do nível de detalhe. Na 1:50, eu vou cotar mais, vou pegar as cotas gerais do ambiente. Então, eu vou pegar aqui, ó, a quininha da parede, eu vou clicar num ponto. Então, eu já estou com o comando cota aqui ativo, ó, linear. Vou clicar num ponto e no outro ponto lá do outro lado. Vou fazer aqui primeiro, ó, pegar a parede também. Pegar a parede. Opa, deu errado. Ah, não, eu peguei o... Peraí, gente, deu errado aqui, ó. A cota está aqui, eu escolhi o estilo de texto, mas não era isso que eu queria, não. Eu quero pegar esse aqui, ó. O estilo da cota está aqui, ó. Desculpa. Estava viajando aqui. Linear 50. A cota linear na escala 1:50. E aí eu vou clicar num ponto, clicar no outro. Não, aí eu tenho que pôr no layer cota. A gente criou um layer cota para isso. Então, eu vou selecionar aqui o layer cota, que eu não fiz da primeira vez. Então, gente, as cotas, vocês vão ter que pegar sempre pontos alinhados com o eixo da parede. Né? Então, eu vou cotar medidas nesse sentido aqui, ó. Eu vou cotar ao longo do eixo perpendicular aí, né? Então, essa primeira, vou fazer ela de novo aqui. Fui lá em Annotate, escolhi o estilo da cota que eu quero, linear 50, e essa opção aqui, ó, cota linear. Eu cliquei num primeiro ponto aqui, ó, que é o vértice da parede, e no outro perpendicular aqui, ó. Estou pegando o alinhamento da parede, né, prolongamento do alinhamento da parede para cotar a espessura da parede aqui, ó. Para fazer a sequência dessa linha de cota, eu vou usar esse outro comando aqui, ó. Dimension Continue, né, a continuação dessa cota que eu já comecei. Então aqui, ó, eu vou escolher a opção Select, porque ele está continuando a cota para cá. Eu fiz ela da direita para a esquerda, então eu vou pegar a opção Select. Vou clicar desse lado da cota que eu quero continuar, para poder continuar fazendo a minha linha de cota. Aí agora eu vou clicando em novos pontos e ele vai gerando novas cotas. Então, dimensões, aí são esses íconezinhos aqui. Primeiro eu usei esse linear para fazer a primeira cotinha. E depois usei esse outro ícone aqui, ó, Continue, para ele continuar cotando a partir daquela primeira.
As cotas que a gente indica, normalmente, são essas gerais, assim, ó. Eu quero pegar a dimensão geral do banheiro, né? A largura e a altura. Então, vou fazer de novo aqui, ó. Agora na vertical. Vou pegar aqui, ó. Poderia pegar aqui, ó, já de cara, usando esses recursos aqui, né, do tracking. Ele identifica um ponto e vai achar a continuidade daqui, ó, na interseção. Então, clico em 2 pontos, que são a medida que eu quero cotar, né? E depois eu vou dar um terceiro clique para marcar onde está a linha de cota. Então, marquei aqui. Depois eu vou lá no Continue para continuar cotando. Da onde começa essa linha, parece diferente. Oi? Essa distância, eu acabo que vou no feeling. Isso não é bom nem estar muito colado no desenho e nem muito longe, assim. Mas isso tem uma flexibilidade onde você pode pôr esse símbolo aí. Essa linha de cota, né? Então, assim, por enquanto, gente, vamos cotar só essas medidas básicas aqui, ó. Não para 50, basta. Tá? Então, isso aqui a gente fecha a simbologia de plantas, né? A única coisa que está faltando aqui é indicar o sentido de subida e numeração de degraus das escadas. Então, deixa eu pegar aqui a planta. Vou pegar aqui a planta da escada agora, tá? Vocês preferem um vídeo todo só em sequência, né? Eu vou interromper.